Imagina só a situação. Tem milhares de computadores, assim, espalhados pelo mundo todo, sabe? E cada um deles guarda uma cópia igualzinha de um registro super importante, tipo um livro caixa digital. Só que não tem um chefe, não tem um banco central, ninguém coordenando tudo. Como é que a gente garante que todo mundo concorda sobre qual versão desse livro é a verdadeira? E mais importante, como impedir que alguém tente dar um jeitinho trapacear o sistema? Essa é a grande questão por trás do que a gente vai explorar hoje, os mecanismos de consenso. Eles são tipo o coração da tecnologia blockchain. Como é que essa tecnologia consegue criar confiança, onde assim, por definição, ninguém confia em ninguém? É fascinante, né? Para nossa conversa de hoje, a gente pesquisou bastante. Demos uma olhada em artigos acadêmicos, como um estudo bem legal da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Vimos também textos mais explicativos, tipo Wikipédia, blogs de tecnologia, como o 2Ends. E, claro, acompanhamos umas discussões bem quentes que rolam em fóruns tipo Reddit. Então, a nossa missão aqui é tentar desmistificar essa mágica do consenso, entender por que ele é tão crucial e como essas diferentes abordagens, essas receitas, para o pessoal chegar num acordo, funcionam na prática, com os pontos positivos e negativos de cada uma. Preparados para essa exploração? Confiável, que não dê para adulterar não começou ontem não, nem mesmo com o Bitcoin. A ideia é bem mais antiga. Lá em 1982, por exemplo, um criptógrafo chamado David Chaum já estava explorando umas ideias nessa linha. Mas assim, um marco mesmo foi em 1991, com dois pesquisadores, o Stuart Haber e o W. Scott Stornetta. O foco deles era bem específico, sabe? Eles queriam criar um sistema de carimbo de tempo digital, algo que fosse impossível de fraudar. Para quê? Para garantir que um documento digital existia num certo momento e que ninguém mexeu nele depois. Era essa a ideia central. E aí, logo depois, em 92, entre um colega deles, o Dave Bayer. E ele teve uma sacada que melhorou muito a eficiência do sistema. Usar as tais árvores de Merkle. Pensa nelas como um jeito inteligente de agrupar a impressão digital criptográfica de um monte de documentos de uma vez só. Com isso, você consegue verificar a integridade do lote todo bem mais rápido. E a empresa que eles fundaram, a Surety, fez uma coisa bem curiosa na época. A partir de 1995, eles publicavam toda semana os hashes, essas impressões digitais dos blocos de documentos, lá nos classificados do jornal The New York Times. Era um jeito de, digamos, ancorar a prova de que aqueles registros digitais existiam e estavam intactos no mundo físico, deixando tudo público e verificável por qualquer um. Bem engenhoso para a época, né? Nossa, que interessante essa história. E essa busca por registros confiáveis, imutáveis, nos leva direto para um dos maiores pepinos que o pessoal enfrentou quando tentou criar dinheiro puramente digital, né? O famoso problema do gasto duplo. Como é que você garante que alguém não gaste a mesma moeda digital 2, 3 ou sei lá, várias vezes? Para entender, é só pensar numa coisa simples. Copiar um arquivo digital, tipo uma foto que você manda no WhatsApp, é moleza. Você manda a cópia para um amigo, mas você continua com a sua foto original ali. Não gastou nada. Agora, com dinheiro, a história é outra, né? Se desse para copiar dinheiro digital assim fácil, ele não valeria nada. Cada real ou dólar digital só pode ser gasto uma vez e ponto final. E a solução para esse dilema, sem precisar de um banco no meio para ficar checando tudo, foi justamente o tal do consenso distribuído. E essa solução pegou para valer, ficou famosa mesmo com o Bitcoin, lá em 2008, proposto pelo tal do Satoshi Nakamoto. Exatamente. Então, vamos definir o que é esse tal de consenso nesse mundo da blockchain. De um jeito bem direto. Consenso é o processo que permite que uma rede de computadores que, lembrando, não confiam uns nos outros, chegue a um acordo. Um acordo comum e confiável sobre o estado atual de um registro que todo mundo compartilha. É isso que garante que todo mundo na rede veja a mesma coisa. A mesma versão da história, o mesmo saldo na conta, as mesmas transações. É como se fossem as regras do jogo, sabe? Todo mundo concorda em seguir aquelas regras.
E esse acordo coletivo, que é alcançado por um mecanismo específico, é o que impede o gasto duplo e garante que a blockchain seja íntegra, confiável para todo mundo. Mesmo sem ter uma autoridade central lá dizendo, olha, a versão certa é essa aqui. É, como você disse, a cola que mantém tudo junto nesse sistema distribuído. Entendi a ideia geral. É o jeito de criar uma verdade única para todo mundo, sem ter um dono da verdade. Mas fico imaginando que fazer milhares de computadores, que já são desconfiados por natureza, chegarem a um acordo não deve ser nada simples. Como é que isso rola na prática? Quais são as principais receitas, os mecanismos que o pessoal usa para conseguir esse consenso todo? Não é simples mesmo. E não tem receita única, como você falou. Existem mecanismos diferentes, cada um com suas regras, seus incentivos e, claro, seus custos e benefícios. Vamos começar pelo mais conhecido de todos, o Proof of Work, o POW, ou Prova de Trabalho. É ele que está na base do Bitcoin. Nesse sistema, os computadores da rede, que a gente chama de mineradores, ficam competindo entre si. Para quê? Para resolver um problema matemático bem complexo. É tipo um quebra-cabeça criptográfico. Difícil pra caramba de resolver, mas super fácil de verificar se a resposta está certa depois que alguém acha. E o primeiro minerador que encontra a solução correta, ele ganha o direito de adicionar o próximo bloco de transações, já validadas, lá na blockchain. E como recompensa por esse esforço todo e pelo gasto de energia e processamento, ele recebe o quê? Novas moedas que são criadas ali na hora e também as taxas das transações que ele incluiu naquele bloco. Então, esse processo competitivo de minerar é o que valida tudo e, ao mesmo tempo, protege a rede contra gente mal intencionada. Então Proof of Work é tipo uma corrida maluca de computadores, quase uma loteria energética, né? Quem investe mais grana em máquina potente e, por consequência, gasta mais energia elétrica, tem mais chance de achar a resposta primeiro, validar o bloco e levar o prêmio para casa. É essa a lógica? Exatamente essa lógica. E aí você tocou no ponto nevrálgico, na principal crítica que fazem ao POW, o consumo absurdo de energia. Tem vários estudos, inclusive esse da SBC que a gente olhou, que mostram isso. A mineração POW pode levar o processador do computador quase a 100% de uso, sabe? Para ter uma ideia da demanda. E além dessa questão da energia, que é enorme, o POW tem uma vulnerabilidade teórica que o pessoal chama de ataque de 51%. O que é isso? Se uma pessoa só, ou um grupo agindo junto, conseguir controlar mais da metade de todo o poder computacional da rede, essa pessoa ou o grupo poderia, teoricamente, bagunçar o coreto. Impedir novas transações, ou pior, reverter transações que já aconteceram para gastar a mesma moeda 2 vezes. É um risco. Nossa, complicado. O custo da energia e esse risco de alguém tomar conta de mais da metade da rede são pontos bem críticos mesmo no POW. E qual foi a alternativa que surgiu para tentar dar um jeito nisso? Olha, a alternativa que mais ganhou força, a mais popular, foi o Proof of Stake, o POS, Prova de Participação. Redes importantes, tipo Ethereum, depois daquela atualização gigante que eles chamaram de The Merge, adotaram o POS. Aqui a lógica é outra, bem diferente. Em vez de competir na força bruta, gastando energia, os participantes que querem validar as transações, aqui a gente chama eles de validadores, são escolhidos com base em outra coisa, a quantidade de criptomoeda da própria rede que eles têm e que estão dispostos a deixar travada como garantia. Isso é o stake. Ah, peraí, que interessante. Então funciona mais como uma caução. O validador põe a própria grana em jogo para mostrar que vai ser honesto. Se ele seguir as regras direitinho, validar tudo certo, ele ganha uma recompensa, tipo mais moeda ou taxa. Mas se ele tentar dar uma desperto, validar uma transação furada, por exemplo, aí ele se dá mal. Corre o risco de perder uma parte ou até toda essa caução. É aquele tal de slashing. Exatamente. O slashing é justamente essa penalidade. Serve para desencorajar o pessoal de agir de má fé. A grande vantagem do Proof of Stake é óbvia. Gasta muito, mas muito menos energia que o POW. É uma diferença brutal. Só que, claro, ele também não é perfeito, tem suas críticas. A principal preocupação aqui é outro tipo de risco, o de centralização do poder.
Como a chance de ser escolhido para validar e ganhar recompensa geralmente aumenta quanto mais moeda você tem em stake, existe um receio. O receio é que os mais ricos da rede acabem tendo cada vez mais controle, sabe? Deixando a rede menos descentralizada do que parece. Basicamente, troca-se uma possível concentração de poder computacional lá do POW por uma possível concentração de capital aqui no POS. Entendi a troca. Menos gasto de energia, o que é ótimo, mas um risco diferente de concentração de poder nas mãos de poucos. E além do POW e do POS, que são os mais conhecidos, tem outras abordagens importantes para chegar nesse consenso. Tem sim. Existe uma outra família bem importante de protocolos que vale a pena comentar. São os baseados em tolerância a falhas bizantinas, ou BFT, Byzantine Fault Tolerance. Esse nome curioso vem de um problema clássico lá da ciência da computação, o problema dos generais bizantinos. Foi descrito por Lamport, Shostak e Pease, lá nos anos 80. Imagina o dilema. Como é que um grupo de generais, que precisam coordenar um ataque juntos, podem chegar a um acordo confiável sobre o plano, que no nosso caso é o estado da blockchain, sabendo que alguns desses generais podem ser traidores, os nós maliciosos, ou que as mensagens entre eles podem se perder, as falhas de comunicação. É um problema de coordenação sob incerteza. Geralmente, os protocolos BFT funcionam com um grupo de validadores que já são conhecidos. Eles se comunicam entre si e votam para aprovar as transações ou os blocos. Na cadeia, precisa ter uma maioria qualificada, geralmente 2/3 dos validadores concordando. Um exemplo prático disso, que inclusive foi analisado naquele estudo da SBC, é o PBFT, o Practical Byzantine Fault Tolerance. A analogia que me veio agora é tipo uma assembleia de condomínio digital, só que mais rigorosa. Para aprovar uma decisão importante e ela ir para a ata, não basta a maioria simples, tem que ter um quórum qualificado, tipo 2/3 dos moradores, que seriam os validadores, presentes e votando sim. É mais ou menos por aí. A vantagem de muitos protocolos BFT, como o PBFT, é que eles costumam ser bem mais rápidos para finalizar as transações, ou seja, para dar aquela certeza de que a transação não vai ser revertida, e geralmente consomem menos CPU para validar, se comparado com o POW. O estudo da SBC mostrou isso. O PBFT usou pouca CPU mesmo com a rede sofrendo um ataque de enxurrada de transações, o Transaction Flood. Por outro lado, eles também têm seus desafios. Podem ter um limite de quantos validadores conseguem participar eficientemente, o que pode acabar limitando a escala da rede. E o mesmo estudo da SBC mostrou uma vulnerabilidade. Nesse mesmo ataque de Transaction Flood, o PBFT pode acabar consumindo tanta memória que trava, aí perde transações. Além disso, se o grupo de validadores for muito pequeno, ou se for uma rede permissionada, onde só entra quem é autorizado, isso pode levar a um grau menor de descentralização do que a gente vê em redes públicas abertas como o Bitcoin ou o Ethereum. Entendi. Essas diferenças todas nos mecanismos, com prós e contras, me levam para outra pergunta que confunde muita gente. A gente fala muito em blockchain, mas também ouve o termo DLT, né? Distributed Ledger Technology, tecnologia de registro distribuído. É tudo a mesma coisa? Toda DLT é uma blockchain? Ótima pergunta. Porque usam os termos como se fossem sinônimos, mas tecnicamente não são. Pensa assim, DLT é o conceito mais amplo, é o guarda-chuva. Qualquer banco de dados que é replicado, compartilhado e sincronizado entre vários participantes numa rede distribuída é uma DLT. Blockchain é um tipo específico de DLT. O que define a blockchain é aquela estrutura de dados em blocos que são ligados uns aos outros usando criptografia, formando uma corrente, daí o nome, blockchain, cadeia de blocos. Mas existem outras arquiteturas de DLT que não seguem necessariamente essa cadeia linear de blocos. Um exemplo que talvez surpreenda é o Git, aquele sistema de controle de versão que todo programador usa. O histórico de mudanças no Git forma um grafo, uma estrutura mais complexa, não uma linha reta. Outros exemplos de DLTs com arquiteturas diferentes são o Hashgraph, a Corda, que é bem focada no mercado financeiro, ou até sistemas P2P mais antigos como o Freenet. O próprio estudo da SBC mencionou Namecoin, que usa uma base parecida com o Bitcoin, mas para outra coisa. Criar um sistema de nomes de domínio DNS descentralizado.
E o IPFS, que tenta descentralizar o armazenamento de arquivos na web, também é uma DLT. Ah, tá. Então, DLT é a categoria geral e blockchain é uma implementação famosa, específica, com essa estrutura de blocos em cadeia. E mesmo dentro das blockchains, como a gente viu, tem variações importantes. Tem as públicas, tipo Bitcoin e Ethereum, onde qualquer um pode entrar e participar. E tem as privadas ou permissionadas, tipo Hyperledger Fabric, RT Corda, Quorum, que são mais usadas por empresas e precisam de permissão para entrar e validar. Faz sentido, exatamente. E essa validade toda nos leva de volta para os limites e para as críticas mais gerais que sempre aparecem quando se fala dessas tecnologias. A gente já comentou do consumo de energia do pau-W, dos riscos de concentração de poder ou de capital no PoIOS e até nos pools de mineração do pau-W, né? Outro ponto super crítico é a performance, a capacidade de processar muitas transações por segundo, a tal da escalabilidade e o tempo que leva para uma transação ser confirmada de vez, a latência, ainda são desafios bem grandes para muitas blockchains, principalmente as que querem ser muito descentralizadas. E tem também uma coisa que a gente chama de problema do oráculo. Olha só. As blockchains são ótimas para registrar e verificar o que acontece dentro delas, tipo a transferência de um token da conta A para a conta B. Beleza. Mas e quando a blockchain precisa saber de algo que aconteceu aqui fora, no mundo real? Há um pagamento de seguro agrícola. Ela precisa saber se realmente teve seca, talvez com dados de um sensor. Ou para pagar uma aposta esportiva. Precisa saber o resultado do jogo. A blockchain precisa de uma fonte externa confiável, um oráculo, para trazer essa informação do mundo real para dentro da rede. E aí o que acontece? A gente reintroduz um ponto de confiança. A rede inteira precisa confiar que aquele oráculo está passando a informação correta, sem adulteração. Nossa, isso é muito importante. A promessa é tirar os intermediários, mas para conectar com o mundo real, parece que a gente ainda precisa confiar em alguém ou alguma coisa externa para fazer essa ponte. Complicado, né? Sim, é uma tensão. E isso conecta com outra tensão bem relevante. Aquela ideia de imutabilidade versus as bagunças e necessidades do mundo real. Um dos grandes atrativos da blockchain é essa ideia de que, uma vez que a transação está lá, confirmada, é quase impossível mudar ou apagar. É imutável. Mas e quando dá um erro feio? E se um bug no contrato inteligente permite que um hacker roube milhões, como aconteceu naquele caso famoso do DDoS na rede Ethereum? Ou imagina, se uma transação na blockchain apresenta um ativo do mundo real, tipo um imóvel, e depois se descobre que aquele imóvel foi conseguido com fraude. Nessas horas, a comunidade da blockchain fica num dilema danado. Mantém a imutabilidade a qualquer custo, mesmo com o erro ou a fraude lá registrada, ou dá um jeito de intervir manualmente? Muitas vezes a solução que encontram é fazer um hard fork. É uma atualização drástica no código que, na prática, reverte ou corrige o estado da cadeia. O próprio Ethereum fez isso para devolver a grana roubada do DAO. Isso resolve o problema na prática, mas aí levanta a questão: cadê a imutabilidade total? E cadê a ausência de uma autoridade central que pode decidir mudar as coisas? Mostra que a governança humana, com toda a sua complicação, ainda é super necessária. E a gente não pode esquecer das vulnerabilidades que aparecem na prática, né? Aquele estudo da SBC, por exemplo, mostrou como ataques de negação de serviço tipo o UDP Flood, que inunda a rede com dados inúteis, ou o Transaction Flood, que sobrecarrega com transações demais, podem ferrar o desempenho. No caso do pau-W, o UDP Flood diminuiu muito a capacidade de minerar. Já no PBFT, o Transaction Flood não esgotou a CPU, mas fez a memória ir para o espaço, travando os validadores. Isso mostra que a segurança que está no papel, na teoria do algoritmo, nem sempre se traduz perfeitamente para robustez no mundo real quando tem ataque de verdade. Para fechar esse ponto das críticas, uma coisa interessante que a gente vê muito em discussão online, tipo no Reddit, é que mesmo nos lugares que buscam a descentralização total, pensa até em alguns mercados na Dark Web, muitas vezes, reaparece a necessidade de alguém para resolver briga. Se um comprador e um vendedor discordam, quem decide quem está certo? Aí frequentemente surgem figuras de árbitros ou intermediários que ganham poder com base na reputação para mediar esses conflitos.
acaba recriando de um jeito ou de outro aquelas estruturas de autoridade que a tecnologia queria, em tese, eliminar. Uau, quanta coisa para pensar. Realmente, são muitas camadas. Ok, vamos tentar dar uma amarrada nisso tudo. O consenso na blockchain então, esse mecanismo super engenhoso, uma mistura doida de criptografia, teoria dos jogos, coordenação social, que deixa uma rede de gente desconfiada chegar num acordo sobre o que é verdade para todo mundo. E isso cria confiança sem precisar de um chefão central. Foi a peça que faltava para resolver problemas como o gasto duplo nas moedas digitais, por exemplo. A gente viu que não tem uma solução única, mágica. Proof of Work, Proof of Stake, BFT, cada um tem seus prós e contras. É uma balança entre segurança, velocidade, gasto de energia, nível de descentralização. E também ficou claro que blockchain é um tipo específico de tecnologia de registro distribuído, a tal da DLT, mas que esse mundo das DLTs é bem maior. Exatamente. Entender como funciona o consenso é chave para conseguir separar o que é propaganda, o hype, da realidade da tecnologia blockchain. O consenso resolve de um jeito muito esperto um problema bem específico: como fazer máquinas concordarem e confiarem umas nas outras num ambiente distribuído. Mas ele não é, assim, uma varinha mágica para todos os problemas do mundo. Ele não tira a necessidade da gente confiar quando a interação é com o mundo físico. Lembra do problema do oráculo? Nem resolve automaticamente as tretas complexas de governança ou garante segurança total em qualquer situação. A escolha de qual mecanismo de consenso usar tem consequências enormes. Afeta como a blockchain funciona, a segurança dela, o desempenho e, no fim das contas, se ela serve ou não para um determinado objetivo. Não tem o melhor consenso para tudo. Tem o mais adequado para cada situação. E isso deixa a gente com uma última provocação aqui para pensar, né? Se a grande inovação do consenso distribuído é justamente criar essa confiança que dá para verificar sem depender de uma autoridade central, o que será que a gente aprende sobre a nossa própria confiança, a confiança humana, quando a gente vê que, na prática, ainda precisamos de regras complicadas, de árbitros para apartar brigas e, em casos extremos, até de poder voltar no tempo naquele registro que era para ser imutável, como nos hard forks, para lidar com as falhas e as bagunças do mundo real que a tecnologia sozinha, pelo visto, não dá conta de resolver. Fica aí a reflexão para a gente continuar explorando.